Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Olá, gente boa! Que tal começarmos mais um passeio por esse mundo incrível que é o agronegócio? É só subir a bordo e curtir. Confira os principais assuntos de hoje. Pepino em conserva é boa opção de cultivo. Os cuidados para deixar a vaca sempre sadia. Uma mandioca perfeita para o plantio no Centro-Oeste. Café de terroir. Eita, bebida fina! Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente querida, hoje eu vou dar um puxãozinho de orelha em alguns de vocês. Tem gente que está esquecendo de dar um joinha e fazer um comentário. Isso faz com que o YouTube divulgue menos o nosso trabalho. Aproveita e já faz isso agora. E assim vocês ajudam a gente a continuar produzindo matérias interessantes. E aí, posso contar com vocês? Então obrigada e vamos em frente. Gosta de picles? Pois saiba que o cultivo de pepino em conserva é uma boa opção de negócio com alto valor agregado. Além de contar com um público consumidor fiel, o pepino conserva pode ser uma boa opção quando o assunto é maior valor agregado. Conhecida como picles, essa iguaria ganhou espaço nas prateleiras e nos preparos de pratos quentes ou frios, realçando o sabor e conferindo crocância. Quando a gente pensa em pepino conserva para a indústria, é uma forma do produtor ter uma segurança para quem ele vai estar vendendo o seu produto. Quando ele trabalha no pepino, vamos pensar um pepino para mercado fresco, para salada comum, ele fica à mercê do preço, o preço oscila bastante. O pepino conserva, como é para a indústria, já é um preço fixo, é um preço travado. Então ele já sabe o valor que ele vai vender quando ele estiver colhendo a sua produção. Então é uma segurança a mais. Ele já tem uma ideia de quanto ele vai lucrar com a sua área. E quem é o público que procura esse tipo de pepino para cultivar? Hoje o principal público de consumo de pepino em conserva é o sul do país. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Porque devido à sua cultura de consumir muita conserva, hoje o principal foco é a região sul. Mas pode ser produzido em todos os lugares do Brasil? A produção hoje se concentra no sul, por ser já uma coisa mais cultural deles. E também hoje o principal estado produtor é o norte de Minas e o sul da Bahia. Pode ser produzido o ano todo? Tem a sua limitação em relação à chuva. A gente procura sempre estar plantando pepino, fugir da época muito chuvosa. No sul do país, o plantio se estende principalmente de outubro a dezembro, com um pouquinho ali de até fevereiro. E na região do norte de Minas e sul da Bahia, vamos de fevereiro até final de outubro. Umas janelas onde você foge um pouco mais da chuva. E como é feito o preparo de solo? O preparo do solo, geralmente, as áreas, os produtores, eles fazem uma gradiação, dá uma revolvida no solo. Alguns também já plantam em plantio direto. Porém, o ideal é você fazer um bom preparo que a planta possa desenvolver o seu sistema radicular com facilidade. E aí seria por semente ou seria por transplante? Geralmente eles fazem o semeio em bandeja, em viveiro também, em estufa protegida. Após 10 a 20 dias eles fazem o transplantio para o campo, ou para o campo aberto ou para a estufa. E tem algum nutriente que essa variedade exige mais para a adubação? O pepino ele é muito responsível a nitrogênio. Vamos pensar ali no seu momento vegetativo, que vai do transplantio até por volta dos 30 dias. Então o nitrogênio nesse momento é extremamente importante. A partir do momento que ele passa para o estágio reprodutivo, ali onde começa a ter as flores, os frutos,
Outro nutriente extremamente importante já se torna o potássio, que é o principal nutriente no enchimento do fruto. E no caso, rotação de culturas é necessário? Pensando em campo aberto, sim. Porque campo aberto, como você planta direto ali no solo, é interessante você, na hora que tirar o pepino, colocar um tomate, né? Alguma outra cultura sem ser cucurbitácea. Geralmente tomate, pimentão, são culturas que se encaixam muito bem. Por ser uma planta cultivada verticalmente, o tutoramento é essencial. E a aparência das folhas é um indicativo importante de saúde. O produtor ele sempre está observando as folhas, intensidade de doença, se ela está bem nutrida, se ela apresenta algum sintoma, né? Um exemplo, aqui no caso, o borda está um pouco queimada, pode ser um indicativo de alguma deficiência nutricional, um exemplo, um potássio, um cálcio. Então a folha sim é um indicativo extremamente importante para o manejo da cultura. Aqui está em vaso, mas se não estivesse, qual seria o espaçamento adequado? Geralmente, a nível de campo aberto, o produtor eles utilizam em torno de 1,5 m por mais ou menos 30 centímetros, 1,5 m entre linhas e 30 centímetros entre planta. Depende muito de qual é a forma de condução do produtor. Um exemplo, se ele tiver um equipamento tratorizado, ele vai ter que aumentar um pouco mais. Então, caso seja um exemplo, uma bomba costal, o espaçamento de 1,5 m já vai ser suficiente. E como funciona a irrigação? Geralmente é 100% gotejo. Todas as áreas que a gente acompanha, tanto em ambiente protegido quanto em campo aberto, é gotejo. E quais são as principais pragas e doenças que podem aparecer? Hoje, pensando em pragas, a gente se atenta muito à broca, porque como o principal consumo nosso é o fruto, então o fruto não pode estar brocado. Então a broca seria uma principal praga. E outras pragas como insetos sugadores, pulgão, mosca branca, que transmitem virose, são pragas extremamente importantes também. Do cultivo até a colheita, qual seria o padrão de mercado e quanto tempo leva? Vamos pensar em padrão de mercado. Esse fruto ele estaria no padrão, que hoje a gente chama de primeirinha, que é um fruto que vai de 5 a 7 centímetros. Seria o padrão. Do transplantio até a colheita desse fruto vai ser em média de 35 dias. Então é uma cultura que ela produz bem rápido. É um fruto que ele murcha, né? Dependendo do calor, ele murcha rápido. O ideal, a partir do momento que o produtor colher, se ele não entregar, vamos dizer assim, um intervalo curto para a indústria, o ideal é que ele seja armazenado no ambiente climatizado, para não perder a qualidade. Porque o pepino conserva, né? Ele tem que ter uma qualidade, um pós-colheita bem interessante, para não ficar, vamos dizer, mole, né, após o processamento industrial. E quais são as principais características desse produto que você está apresentando? Ele tem bastante espinhos? Sim, é o diferencial do pepino conserva para o pepino tradicional, principalmente o espinho. O pepino conserva ele tem que ter uma quantidade muito grande de espinho, que é o que vai dar a crocância após o processamento industrial. A hora que você for comprar ele no supermercado, você for consumir, e você morder nele, ele tem que estar crocante. E o que dá essa crocância é essa quantidade de espinho. E uma relação bastante interessante, que as indústrias procuram também, né? É a relação que a gente fala de 3:1. Quando a gente corta o pepino ao meio, né? Ele tem que ter essa boa relação. 1:3. Porque se ele for um pepino muito grande, ele não entra no invase, né, na boca do vidro. Então, os vidros são todos, já tem um tamanho certo, né? Então, ele tem que ter um tamanho certo também para ele entrar de forma correta dentro do vidro. Então, não pode passar da colheita, Não pode passar da colheita. E o pepino é bem interessante que ele passa muito rápido da colheita. Esse fruto que eu colhi agora, amanhã ele já passaria do ponto. Então, ele passa muito rápido. Um exemplo, esse aqui, ele já passou do ponto pro primeirinho que a gente fala. Então esse aqui já seria outro tipo. Ou ele seria fatiado, ou ele entraria no pote maior. A revista Rural está preparando a pesquisa Top List deste ano. Ela é bem interessante e aponta as marcas e produtos preferidos do homem do campo. E você pode participar dela, sabia?
É só entrar no link que está na descrição ou acessar revistarural.com.br. É super fácil de preencher, não custa nada e ajuda a gente a conhecer melhor o setor. E aí, vamos participar? Estamos contando com você! A mandioca vai bem em quase todo o país, mas os pesquisadores vêm desenvolvendo novas variedades capazes de potencializar os resultados nas variadas condições regionais do Brasil. Para a região centro-oeste do país, a Embrapa recomenda diversas cultivares de mandioca adaptadas com alto potencial produtivo, tanto para a produção industrial quanto para a mandioca de mesa. Variedades como as recém-lançadas BRS Boitatá e BRS Ocuaçu, por exemplo, caracterizam-se pela alta produtividade e excelente teor de amido, com raízes de película clara, ideais para a produção de farinha e fécula. As duas vêm para compor o portfólio de variedades que a Embrapa disponibiliza aqui para o Mato Grosso do Sul, que inicialmente nós entramos com a BRS CS01, BRS 420, que são de ciclo precoce. Agora nós estamos lançando a BRS Boitatá e a BRS Ocuaçu para colheita de ciclo médio e ciclo longo, ou seja, a BRS Boitatá para a colheita a partir dos 16 meses e a Ocuaçu a partir dos 20 meses. O que elas têm de diferencial nesse sentido aí? Alta produtividade de amido, resistência às principais doenças de parte aérea e doenças radiculares. Um detalhe interessante que BRS Boitatá tem uma boa tolerância para a mosca branca, que hoje está sendo um dos principais problemas de insetos pragas aqui no centro-sul do Brasil. E a Boitatá também tem película branca, que se adequa muito bem para a produção de farinha, de biju, todo esse segmento alimentício que requer um amido muito branco. Já a BRS Ocuaçu, ela tem uma cor de raiz mais creme, no entanto, também com um ótimo desempenho dentro da indústria, desempenho industrial. Os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná produzem cerca de 80% do amido de mandioca do Brasil. As variedades de mandioca mais plantadas nesses estados são tardias, mais apropriadas à colheita de segundo ciclo. O produtor ele terá essa opção de optar por uma cultivar mais tardia, no sentido de colher com 2 ciclos, ou seja, de 20 a 24 meses. Também ela tem essa aptidão para diferentes tipos de solo. O produtor vai ter essa opção de posicionamento de cultivar para baixa fertilidade, a exemplo da Ocuaçu, e com média e alta fertilidade, a exigência com a Boitatá. Então o produtor fica com essa opção no seu portfólio, ok? 2 cultivares novas, com uma ótima carga genética, livre de doenças. Então, o setor da mandiocultura hoje só tem a ganhar. E a cooperativa Antemão agradece a parceria, estende esse agradecimento a toda a chefia, toda a organização da Embrapa envolvida, os pesquisadores. Esse é o nosso agradecimento, que essa parceria se rende por muitos anos, a vinda de novas cultivares nas quais venham com altos tetos produtivos, alto teor de amido, porque o nosso foco é a mandioca de indústria. Então é isso que a gente espera e almeja, ao mesmo tempo, isso junto com a Embrapa. A Embrapa não controla a produção de mudas, que pode ser feita por meio de licenciamento com a própria Embrapa, permitindo a comercialização para o cultivo. O lançamento é só o começo, não é o final. É o começo de um processo que ele só vai finalizar quando realmente gerar impacto. E para fazer essa trajetória, lançamento, adoção e uso por parte dos agricultores, para que isso possa provocar efeitos e impacto na sociedade e para os agricultores, é preciso uma parceria extremamente importante como essa com a Copasul. E a melhor forma de acelerar, de aumentar a possibilidade de adoção de uma variedade, de uma tecnologia, enfim, é
estar validando, desenvolvendo e validando junto com quem vai utilizar. Então, essa parceria tem essa grande importância de materializar essa ação cada vez mais decisiva de envolver os verdadeiros interessados no processo de geração, validação e difusão de resultados. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Cindiclei dos Santos, Ricardo Michelin, João Pereira, José Natalício, Marcelo Pires, Nilma Cunha, Marcos Nunes, Edilson Barbosa Santos, José Vitório Jardim de Souza, Marinalva Silva, Márcio Giacomo Befa, Mara Mercedes Nascimento, Vilmar Campos, Gilberto Rodrigues de Melo, Luiz Pacheco, Sérgio Luiz de Oliveira, o Wilson Moreira, Alex Cidreira e o Joaquim Mazameira, que nos assiste lá de Moçambique, na África. Lembrando que o programa é exibido por lá através do STV. E não deixem de mandar suas mensagens. É muito importante pra gente. A produção de leite pode ser um bom negócio, mas exige cuidados constantes. A manutenção de um rebanho sadio e livre das principais doenças é a chave para a alta produtividade. Controlar a mastite e manter a limpeza na sala de ordenha é muito importante. Isso todo pecuarista de leite sabe de cor. Mas os riscos à saúde do rebanho não terminam por aí. Há ainda uma série de medidas que devem ser tomadas para manter o gado sempre bem. Inimigos estão à espreita do lado de fora da sala de ordenha, como o carrapato, as moscas e uma série de parasitas, visíveis e invisíveis. Entre as doenças que mais geram prejuízo aos produtores está a tristeza parasitária bovina. Ela é causada, na maioria das vezes, pelo carrapato. Assim, um eficiente controle desta praga no rebanho é fundamental. Tristeza parasitária bovina é um complexo de doenças causado por dois protozoários conhecidos como Babesia bovis e Babesia bigemina e por uma bactéria conhecida como Anaplasma marginale. Todos esses agentes, eles vivem dentro do sangue, mais precisamente dentro de hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos do sangue, e eles causam doenças muito parecidas, por isso que é conhecido como um complexo de doenças só. Dependendo se for causado por Babesia, também pode ser conhecido como babesiose, por Anaplasma, anaplasmose. Todos esses agentes eles podem ser são transmitidos principalmente pelo carrapato do boi, e anaplasma pode ainda ser transmitido por agulhas, seringas contaminadas ou então por moscas hematófagas, ou seja, moscas que se alimentam de sangue dos animais e ao se alimentar do sangue de um animal contaminado, pode passar então o anaplasma para um animal que não está contaminado. Existem duas situações epidemiológicas distintas para a tristeza parasitária, uma que acontece principalmente no Rio Grande do Sul ou ainda em alguns estados do Nordeste. No Rio Grande do Sul, devido ao frio do inverno, e no Nordeste, devido à seca, durante uma época do ano, a quantidade de carrapatos no rebanho ela diminui muito. Como a quantidade de carrapatos diminui, cessa a transmissão dos agentes de tristeza parasitária bovina, e com isso nem todos os animais eles são inoculados antes dos 9 a 10 meses de idade. Isso é importante porque até os 9 ou 10 meses de idade os animais eles são mais resistentes à tristeza
Então o ideal é que eles sejam inoculados até essa idade. Aí o que acontece nessas regiões de instabilidade é que os animais chegam na idade adulta sem estar completamente imunizados. E quando os carrapatos voltam a aparecer, o que pode acontecer surtos e mortalidade de um grande número de animais. É uma situação bem frequente ali no Rio Grande do Sul. Nas demais regiões do Brasil, por mais que a gente viva a condição que é conhecida como estabilidade em zoótica, ou seja, os animais já nascem e acabam entrando rapidamente em contato com carrapatos, eles se tornam imunizados nessa época que eles são mais resistentes à doença e se tornam adultos saudáveis. Porém, principalmente na pecuária leiteira, quando se tem confinamento, situações de confinamento, principalmente, por exemplo, freestyle ou compost barn, os animais podem ficar longos períodos sem ter contato com o carrapato e isso faz com que esses animais eles se tornem novamente suscetíveis à doença. Então, por isso que a gente diz que é um problema muito sério nas regiões de instabilidade, como por exemplo no Rio Grande do Sul, e também dependendo do sistema de criação para a pecuária leiteira. O controle ele é conseguido principalmente por se manter uma quantidade ideal, digamos assim, de carrapato no rebanho, porque se diminuir muito a quantidade de carrapato, os animais podem se tornar resistentes. Por outro lado, se tiver uma quantidade muito grande de carrapato no rebanho, isso pode fazer com que a inoculação dos agentes seja muito intensificada e os animais acabem adoecendo. Uma outra medida de manejo que pode auxiliar no controle do aparecimento de surtos da doença é deixar que os animais, os bezerros principalmente, carrapateiem, porque como eu falei, ela é uma doença que os animais mais jovens, até ali os 9 meses, eles são mais resistentes à doença. Então deixar que esses animais se infestem por carrapato até os 9 meses de idade, pelo menos ali cerca de 40 a 50 carrapatos adultos por animal, para garantir que haja inoculação dos agentes de tristeza. A mosca dos chifres também é um visitante incômodo na fazenda. Além do estresse provocado pelas picadas delas nos animais, há ainda o risco da transmissão de outras doenças, como a tripanossomose, por exemplo. No Brasil é uma doença que ocorre relativamente há pouco tempo. Os primeiros registros dessa doença no Brasil foram na região amazônica, no estado do Pará. Alguns autores divergem, alguns falam que foi na década de 40 do século 20, outros na década de 70. Mas o importante é que desde então essa doença vem se espalhando rapidamente pelo território do Brasil. Então, como eu falei, iniciou pela região amazônica. Na década de 90 foram registrados os primeiros casos na região do Pantanal do Mato Grosso e hoje ela já é considerada endêmica pelo menos nessas duas áreas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Os registros em outros estados eles vêm ocorrendo relativamente há pouco tempo, por exemplo, em 2008 foi registrado em Minas, em 2009 foi registrada no Rio Grande do Sul, em 2015 em Goiás. E a doença, como eu falei, vem se espalhando rapidamente, não foi registrada ainda em todos os estados, mas pelo menos em todas as regiões do Brasil. É uma doença que tem origem na África. Lá na África ela é transmitida por moscas, conhecidas como tsetse. Essas moscas não acontecem nas Américas, elas não ocorrem nas Américas, mas o parasita ele se adaptou a ser transmitido de outras formas nas Américas. Por exemplo, ele pode ser transmitido por outras moscas hematófagas, ou seja, moscas que se alimentam de sangue, por exemplo, as moscas dos estábulos ou as moscas do chifre, ou ainda, muito importantemente, ele pode ser transmitido por agulhas contaminadas que são compartilhadas entre um animal e outro. Aí vale destacar que a prática de aplicação de ocitocina é um fator de risco muito grande para a transmissão do Trypanosoma vivax, porque se costuma não trocar de agulha entre um animal e outro e isso favorece a disseminação principalmente ali então em animais de leite. Mas ela não está restrita aos animais leiteiros, ela pode acometer tanto o gado de leite quanto o gado de corte. A disseminação nos rebanhos ela se dá principalmente pela introdução de animais que são portadores assintomáticos, ou seja, que não apresentam sinais clínicos para áreas
onde não ocorre ainda a doença, e ela pode ocorrer rapidamente porque as moscas elas acontecem em todo o território brasileiro, essas moscas que se alimentam de sangue. Isso favorece, então, a disseminação. E a falta de diagnóstico também favorece a disseminação, porque o produtor, muitas vezes, ele introduz um gado contaminado, que não está apresentando sinais clínicos, introduz no rebanho, o rebanho dele é totalmente não imunizado, porque nunca teve contato anterior com a doença, e isso acaba favorecendo a disseminação no rebanho e a ocorrência de surtos. Porque nas áreas endêmicas, por exemplo, no Pantanal e na Amazônia, que os animais já nascem numa região onde a doença ocorre, esses animais acabam desenvolvendo imunidade ao longo da vida. Já em rebanhos livres, quando a doença é introduzida, os animais podem estar muito suscetíveis e isso favorece tanto a disseminação da doença no rebanho, quanto o adoecimento em massa, que a gente fala em surtos. Vários animais adoecem ao mesmo tempo. Os sinais clínicos de tripanossomíase ou tripanossomose, eles são bem inespecíficos, por isso até dificulta um pouco o diagnóstico, porque pode confundir com outras doenças, por exemplo, tristeza parasitária bovina, má nutrição, leptospirose, várias outras doenças. Esses sinais clínicos, os dois principais são a febre e a anemia, e aí a anemia pode resultar na prostração dos animais, no cansaço. Além disso, essa doença também pode causar sintomas reprodutivos, como repetição de cio, abortos, natimortos. Isso faz com que ela possa ser confundida com doenças da reprodução. Também pode causar sinais neurológicos, por exemplo, os animais podem apresentar certa incoordenação ao se movimentar, o que faz com que ela possa ser confundida com doenças do sistema neurológico. E também pode causar alguns casos de lacrimejamento e cegueira, o que faz com que ela possa ser confundida também com ceratoconjuntivite. Por isso, então, é importante o técnico estar atento aos sinais, sintomas, para poder pensar nesse diagnóstico de tripanossomíase. Outro problema que merece atenção é o possível surgimento de infecções uterinas. Essa condição, muitas vezes relacionada a complicações no parto ou retenção de placenta, pode levar a problemas de fertilidade e perdas econômicas significativas. A classificação das infecções uterinas ela é um pouco complexa. Ela depende da semana pós-parto em que ocorre, depende da gravidade e muitas vezes na rotina da fazenda a gente não consegue separar qual tipo de infecção. Para tornar esse diagnóstico mais fácil e tornar mais fácil uma abordagem terapêutica para o tratamento das alterações que a vaca que ela está sofrendo, foi desenvolvido o MetriCheck, que é um dispositivo que permite a gente avaliar a descarga vaginal. Então esse dispositivo, que é uma haste de aço inoxidável com uma ponta de borracha em formato côncavo, permite a gente recuperar o muco vaginal que está no fundo do saco vaginal e avaliar se ele está claro, se ele está com pus, se ele está com sangue, se ele tem odor fétido. E aí a gente consegue classificar essa descarga vaginal e, em função do score que é dado dessa descarga vaginal, a gente consegue recomendar se essa vaca seja tratada ou não e qual tratamento pode ser feito seguindo o critério do médico veterinário responsável pelo rebanho que assiste a fazenda. A avaliação da descarga vaginal purulenta pelo MetriCheck, geralmente ela segue uma escala de 1 a 5, em que 1 é que essa descarga vaginal ela é clara, transparente, algumas vezes ela pode ser amarronzada, que é característica do lóquio, que é a secreção normal do útero no pós-parto. Ela pode ser um score 2, em que a gente tem algumas estrias de pus. O score 3 é uma descarga mucopurulenta, em que a gente tem menos de 50% de pus e um pouco mais de 50% de muco. O score 4 é uma descarga que tem mais de 50% de pus.
E o Score 5 é aquela descarga com mais de 50% de pus, mas que também pode estar sanguinolenta e ela tem odor fétido, que é a característica daquelas infecções que acontecem nas 2 primeiras semanas pós-parto. Em função do grau que a gente atribui a essa descarga vaginal, a gente faz uma abordagem terapêutica, um tratamento diferente em cada caso, seguindo as orientações do veterinário. Para demonstrar como que funciona o diagnóstico da descarga vaginal purulenta pelo Metricheck, a gente foi até o rebanho da Embrapa, em Coronel Pacheco, onde fica o nosso campo experimental, onde a gente avaliou algumas vacas para demonstrar na prática como que a gente faz esse método diagnóstico. Para realizar o Metricheck, são necessários, além do dispositivo Metricheck, um balde com água e um desinfetante. Também é importante dispor de uma mangueira com água corrente para higienização do períneo da vaca antes do procedimento, álcool 70 e papel toalha. Devem ser examinados todos os animais no puerpério, ou seja, aquelas vacas recém-paridas e que ainda não foram liberadas para a reprodução, o que geralmente acontece após os primeiros 45 dias pós-parto. Os animais devem ser contidos em um brete de contenção individual ou coletivo. Após a contenção, é realizada a limpeza e higienização da região da vulva com água corrente. Recomenda-se também o uso de um antisséptico, como o álcool 70, e a secagem da vulva com papel toalha, para prevenir a introdução de sujidades na vagina do animal. Após a limpeza, introduz-se o Metricheck, em sentido cranial, com a haste ligeiramente inclinada para cima. Da mesma forma como se faz para a introdução de um aplicador de sêmen, por exemplo. Quando o dispositivo alcança o fundo de saco vaginal, realizam-se movimentos de vai e vem, por 3 a 4 vezes, e retira-se o dispositivo da vagina. Imediatamente, avalia-se a descarga vaginal, atribuindo uma nota de 1 a 5, e realizando-se a anotação do resultado. Após o procedimento, é necessário limpar o dispositivo. Primeiro, usando água corrente para remover toda a descarga vaginal aderida. Depois, procede-se a desinfecção em um balde com água e desinfetante, onde o dispositivo fica de molho. Em sistemas de contenção coletiva, quando os animais são examinados em paralelo, os exames são mais rápidos e um cuidado maior deve ser tomado com a desinfecção. Nesses casos, recomenda-se o uso de múltiplos dispositivos para que haja tempo suficiente para a ação do desinfetante. O resultado do exame deve ser anotado em fichas apropriadas para o devido registro pela fazenda. Vacas identificadas com score de Metricheck 3 ou superior devem ser tratadas seguindo as recomendações do veterinário responsável pela propriedade. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai? E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade.
Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje o nosso assunto é a importância da saúde intestinal no desempenho de bovinos. E o nosso entrevistado é o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, João. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ô, João, por que a saúde intestinal deve ser levada muito a sério pelos produtores? Bom, Alessandro, se a gente pensar no intestino, aonde tudo vai ser absorvido, né? Então, o que determina o animal ser produtivo é a dieta. E não tem função você ter o melhor nutricionista, os melhores ingredientes, melhor mistura, melhor misturador, melhor trator, se o intestino não for aproveitar tudo isso. Então, o intestino, ele é a porta de entrada de praticamente todos os nutrientes do animal. Proteína, você vai ter os microminerais, você vai ter ali o que você utilizar de gordura. Isso tudo é fundamental para o animal ser produtivo. Então, se você não tem intestino adequado, um intestino saudável, um intestino absorvendo o melhor alimento que você pode fornecer para o animal, ele não vai produzir. E isso a gente fala o quê? É um animal de recria, um animal em crescimento, não vai se desenvolver de uma maneira correta. Uma vaca, ela não vai produzir um bezerro como ela deveria, não vai produzir leite como ela deveria. E um boi, um animal de terminação, ele não vai produzir músculo, ele não vai produzir gordura. Então o intestino é a porta de entrada, certo? Então quanto melhor for essa porta de entrada, melhor vai ser a conversão e o aproveitamento desse alimento. Então você tem que ter um alimento de excelente qualidade, obviamente, mas a absorção e a saúde intestinal é fundamental para você ter esse resultado. Então o intestino na dieta é o órgão, junto com o rumen, um dos principais. A absorção e a fermentação, eles andam juntos. Eles têm que estar conectados para que você tenha um resultado adequado. Agora, tem problemas dentro do rebanho que são mais fáceis de serem percebidos, né? Por exemplo, se o animal está com uma infestação alta de ectoparasitos, você consegue ver, está com muito carrapato, mosca de chifre, enfim, você consegue perceber. Ou se o animal está mancando, ele dá alguns sinais. Com relação a problemas intestinais, quais os sinais que o animal apresenta para a gente ter uma ideia de que as coisas não estão indo muito bem e a gente precisa fazer algo? Olha, Sandro, então, como a gente brinca, né? Para quem já teve alguma visita de algum técnico da Matsuda ou já viu a gente no campo, né, avaliando dietas, o animal ele dá relatórios diários para a gente como está a dieta, como está o intestino principalmente, que é o que? São as fezes dele. Então o animal ele vai defecar ali em torno de 7 a 8 vezes por dia. Então você tem 7 relatórios de como está o rumen e como está o intestino do animal. Então quando a gente vai numa propriedade, muitas vezes a gente olha a dieta, obviamente, vê o animal, mas as fezes dizem muito para nós de como está esse intestino e como que ele está absorvendo o alimento que você está fornecendo. Então a gente gosta de falar, os 4 Cs das fezes são os relatórios que você vai ter da qualidade da sua dieta e como o animal está absorvendo isso, que é o quê? A cor, ela vai determinar muito a composição e o que está acontecendo dentro do intestino. A consistência é fundamental, então muito amolecida, pastosa ou muito ressecada, cada um tem a sua variação, ponto positivo ou negativo. A composição desse alimento, então se você está dando, por exemplo, milho, farelo ou milho grão inteiro para o animal, você quer que esse animal absorva, fermente isso e aproveite. Se está saindo nas fezes, está passando direto, então você está perdendo dinheiro. O animal não está aproveitando o farelo e não está aproveitando o grão, que é um dos custos mais caros na dieta. Então você não quer ver farelo, você não quer ver grãos nas fezes, porque você vai estar perdendo dinheiro se isso estiver acontecendo. E o último C, que é o cheiro, né? Então fezes de ruminantes não deveriam feder, né? Elas não podem ter um cheiro forte, ruim. Então, se a fermentação está sendo bem feita, se você não tem excesso de proteína, você não tem aquele cheiro de amônia, isso é fundamental. Então, as fezes de um ruminante, elas têm que cheirar uma fermentação boa,
né? Não são um conteúdo de má cheiro. Então ele tem que ter um cheiro bom, que significa que você não tem ali tecido morto, você não tem sangue, você não tem nada apodrecendo ali, que pode acontecer muitas vezes, dependendo da dieta que o animal tem, ou se ela estiver desbalanceada. Então, um dos principais sinais que a gente vai ver, dependendo de se está boa ou não a dieta, são as fezes. São relatórios diários de graça, né, que o animal vai te dar para você avaliar a composição e o desempenho dele. Composição de muco, os 4 Cs e assim também associado com o estado do animal. Muitas vezes o animal está bem, mas se as fezes não estão bem, alguma coisa está acontecendo. Da mesma forma que casos mais críticos, o animal ele dá sinais clínicos que ele não está bem, pelo, emagrecimento, queda de produção, associado com fezes ruins também. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Assim como no vinho, o terroir também afeta a qualidade da produção de café. Com as condições ideais de produção, é possível colher um produto bem superior. O café faz parte da história e da cultura do Brasil. Nós somos um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores e um dos maiores consumidores. E os cafés especiais têm conquistado cada vez mais espaço. E hoje, nós vamos passear pela história de uma família, por uma das belezas naturais do estado de São Paulo e por uma lavoura de café. Como a gente trabalha aqui no sítio com todos os solos sempre cobertos, então uns 6 ou 8 meses antes do plantio, a gente faz o plantio da cobertura que a gente vai usar. Hoje a gente já usa um mix de sementes específicos para o café, que tem aí uns 8 tipos de plantas, mais ou menos, específicas para proteger o solo. Aí, mais ou menos uns 3 meses antes do plantio, a gente vem fazendo sulcos, marcando as ruas do plantio com o espaçamento. Coloca calcário, coloca um adubo, uma cama de frango, algum adubo orgânico e algum outro adubo que tenha pedido na análise de solo. Tampa, isso fica fechado por uns 90 dias e aí sim, na época do plantio, a gente vai abrir e plantar as mudas de café. Depois que plantou, até começar a dar o fruto, quanto tempo? Hoje em dia, a gente começa a ter um começo de grãos, a partir de uns 2 anos e meio, a gente já tem que dar uma colheitazinha, uma catadinha nos grãos, mas uma coisa bem específica, mas aí a partir dos 3 anos e meio já tem colheita. E quanto tempo a árvore fica tendo vida útil? Então, isso é muito relativo. A vida do café, primeiro ele vai num crescimento, ele dá uma estabilizada em termos de produtividade e depois começa a cair. Mas a gente, por exemplo, teve um talhão específico que a gente tirou o ano passado, que era de 84. E eu tenho amigos que têm cafés, por exemplo, eu tenho uma amiga que é do Vale da Grama, ela tem um talhão de café de 100 anos. Caramba! Que tem mercado também, diz que os japoneses adoram comprar esse café, é uma amiga muito querida. Então, isso depende muito. Mas se for pensar em produtividade apenas e não história, acredito que uns 20 anos, no máximo 25. Esse tempo da árvore altera o sabor ou é mais uma coisa que o consumidor gosta pela história que está por trás do café? Eu acho que quando está muito novo, eu acho que pode ter alguma alteração. Mas depois não, depois é mais como eu te falei mesmo, que são os fatores climáticos que podem alterar de um ano para outro, de uma safra para outra, que a gente vai encontrar na xícara. E como que vocês conseguem as mudas de vocês? O nosso viverista é de São Manuel, uma cidade próxima aqui, uns 60, 70 quilômetros. Quando vocês estão comprando uma muda, quais são os aspectos físicos, os critérios para vocês escolherem essa muda? Então, a gente primeiro, em cima do talhão que a gente vai plantar, já com análise de solo e tudo pronto, a gente escolhe o cultivar que a gente vai plantar, faz uma encomenda, uns 10 meses antes mais ou menos, a gente encomenda essa muda. E isso tudo com muito critério, porque hoje em dia no Brasil a gente tem muitos cultivares, então
o tamanho do porte, o porte do café, se é pequeno, médio, alto, se tem uma maturação precoce, média ou tardia, o que ele apresenta na xícara. Então hoje a gente tem um cardápio gigante. Então a gente escolhe isso, faz a encomenda e aí depois de uns 10 meses as mudas estão prontas para vir para o campo e a gente plantar. Daniela, você estava falando que aqui tem um microclima específico que vocês se apropriaram para o café de vocês. Como é que é isso? Isso, a gente descobriu em função de alguns concursos de qualidade que a gente participou, que a gente podia fazer um café especial, e isso muito em função desse microclima que a gente tem aqui no alto da Cuesta Paulista. Nós, por exemplo, nós temos um marco do IBGE de 1985, nós somos o lugar mais alto da região. Nós estamos a 1.010 metros de altitude e isso é excelente para o café, com essas temperaturas mais baixas, esse clima mais ameno, um clima de serra mesmo. Então isso é ideal para o café. O café gosta de frio, então? O café se sente confortável com uma temperatura média anual que a gente consegue alcançar aqui em função dessa altitude. Você estava falando que o café ele tem uma semelhança com o cacau. Como é que é isso? Isso, nos processos, né? Porque o café ele é uma fruta, basicamente uma fruta, e o produto final dele é uma outra coisa, que é o cafezinho na xícara. Assim como o cacau, que também é uma fruta, que na maior parte das vezes vai virar um chocolate. Então os processos de secagem, colheita, secagem são relativamente parecidos. E é interessante porque o cafezinho que vai na xícara, muitas pessoas não têm ideia que vem dessa frutinha aqui e como é que são os processos para ele chegar ali, né? Essa frutinha aqui pode comer? Pode comer. Esse daqui... Aliás, é comendo que a gente resolve quando vai iniciar a colheita. Ah, é? Sim, porque assim, na verdade a escolha do início da colheita é uma escolha difícil. Porque o café tem que estar com uma maturação que ele vai ficar, vai crescer essa maturação, porque a nossa intenção é colher uma maior quantidade possível de cereja, que é esse café que você pegou. Que a gente vai usar o processo pós-colheita de cereja descascado, então esse é o café que mais nos interessa. Para a gente alcançar a maior quantidade de cereja possível, a gente tem que começar isso com uma porcentagem, para que depois também se estabilize dentro do cereja e aí começa a ter os mais maduros. Então é provando o café na boca que a gente escolhe quando iniciar a colheita. Isso acontece porque quando eles ficam prontos aqui no pé, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo? Não, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo, assim, nunca, porque o café ele tem várias floradas. Então, na época da florada, a gente aqui, no nosso caso específico, acontece até umas 4 floradas. Então, a gente vai ter no mesmo pé vários tipos de maturação. Por exemplo, a gente tem esse café que ainda está verde, esse café que está cereja, esse café que já está o boia, que é o café seco. Então, isso tudo dentro do mesmo pé em função do número de floradas. Então, vocês têm que fazer como se fosse um cálculo para descobrir quando é a melhor hora de colher? Quando tem a maior porcentagem de cereja que a gente vai descascar. E o que seria uma porcentagem ideal? 90, 80? Ah, não, a gente não consegue tudo isso. Não? Não, a gente não consegue. Mas eu acho que mais ou menos uns 40, 50% do cereja no pico da colheita, né? Então, a gente tem que começar com menos que isso, para depois alcançar esse número. E você estava falando que o café ele é um cultivo bianual. Ele é uma cultura bianual. Nós que somos plantadores de café no sequeiro, que é um café sem irrigação, a gente tem então um ano que produz mais e um ano que produz menos. Esse talhão específico que nós estamos agora é o ano dele de baixa produção. Ano que vem ele vai produzir mais? O ano que vem ele vai produzir mais. E vocês têm aqui na propriedade de vocês algum talhão que está produzindo no pico? Temos também. Com relação a pragas e doenças, quais são as principais preocupações de vocês aqui? O nosso manejo, nós temos algumas pragas e doenças, mas a gente também gostaria de falar que hoje a gente já tem alguns cultivares de cafés que já são resistentes a algumas pragas e doenças. Então, quando a gente escolhe os cultivares que nós vamos plantar, hoje em dia a gente já busca esses cafés com essa tecnologia.
Então isso nos permite usar menos agroquímicos e ter uma plantação mais natural, diria, porque o nosso café não é orgânico. Mas essa preocupação é sempre muito grande para o cafeicultor, e isso a gente varia um pouco de ano para ano, em função do clima, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, e a gente faz um acompanhamento, a gente não tem um cardápio pronto das pulverizações, enfim, de tudo que a gente vai usar. A gente espera e vai acompanhando e vendo o que o pé está pedindo para ir usando, que isso na verdade nos permite usar os agroquímicos com muita responsabilidade. Você saberia me dizer quais são as pragas e as doenças que mais dão dor de cabeça? Aqui na nossa região, as pragas que mais acontecem, a gente tem um pouco de uma questão da ferrugem e um pouco do bicho mineiro. Eu acho que são as duas principais que a gente tem por aqui. E falando sobre a poda, você já está há mais de 20 anos no ramo do café, já deve ter experimentado diversos tipos de poda diferentes. Sim. Quais que são as que você percebe que tem mais eficiência? No nosso caso específico, a gente trabalha muito com esqueletamento e decote. O esqueletamento, a gente vai cortar os pés de cafés a mais ou menos uns 30, 40 centímetros aqui, chama esqueletamento. Então a gente vai cortar em volta do pé todo, e o decote seria o corte em cima do pé, que a gente vai cortar também, e o pé vai ficar numa altura de basicamente 1,70 m no máximo, por aí, com decote. Essas são as podas que a gente mais faz e que a gente sabe que são muito eficazes. A gente vai passar o ano seguinte 0 safra, para no ano que vem o café voltar com bastante força. E no nosso caso específico também, a gente já teve a possibilidade de um ano de fazer uma recepa, que era um café, foi uma questão específica de um café muito novo e que deu um problema. Então a gente fez a recepa, que é um corte mais ou menos do chão de 40 centímetros, e aí ele vem todo novo, mas com sistema radicular já antigo, porque era uma plantação relativamente nova. A poda vocês precisam fazer de quanto em quanto tempo? Então, isso varia muito. A gente vai contando, a gente vai analisando os índices de produção. Então, a gente vai a cada ano, varia muito de talhão para talhão. A gente não tem uma data, a cada 6 anos a gente poda, a gente não tem isso. A gente vai acompanhando a produtividade de cada talhão. Manejo do café, então, não tem fórmulas, tem que estar sempre aqui na lavoura, vendo o que está acontecendo, sentindo? Não. Por isso que é tão apaixonante, por isso que é tão desafiador, porque a cada ano é um ano. A hora que terminar a nossa safra agora, que o ano safra termina em setembro, a gente vai começar o ano safra 25, 26 já com tudo novo. Então aí a partir é vida nova, começa tudo de novo, esquece tudo que aconteceu no ano passado e tudo de novo a gente começa a estudar em cima da análise de solo, tudo com muito critério para produzir um café bacana para o ano que vem. Leva do ano anterior, leva só a experiência então? Só a experiência. Como todo ser vivo, a árvore do café, o cafeeiro, precisa de amor e carinho. Só assim, para o café que chega na sua xícara, alcançar aquele sabor reconfortante. Por trás de toda a propriedade tem sempre uma história pessoal e, quando não, uma história familiar também. Daniela, como foi que você começou a produzir café? A nossa história começou em 77, quando meu pai comprou o sítio aqui. E no início a gente não teve um direcionamento para alguma cultura específica, como os outros todos vizinhos aqui, de praticamente agriculturas familiares, tinha um pouquinho de cada coisa. Depois nós resolvemos ir para o leite, e do leite meu pai acabou indo para o café. E depois de uns anos, uns 10 anos que ele já estava com café, nós terminamos com a atividade do leite. E aí eu comecei a me interessar pelo café, estudar, então isso mais ou menos faz uns 20 anos. A sua família, então, não é historicamente de produtores? Não, a gente não tem essa história de gerações no agro, não tem. Diferente, é como eu sempre falo, ou a gente nasce embaixo do pé de café ou vai estudar. Eu fui estudar, estudei muito. E o estudo rendeu frutos, rendeu até prêmios? Muitos. A gente descobriu, entrando primeiro em concursos regionais, que a gente estava numa região que tinha uma vocação para produzir cafés especiais. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer um investimento na nossa parte física, de pós-colheita, de lavador, de secador, de benefício, de armazenagem. Fizemos todo esse investimento e aí começamos a colher os frutos desse investimento todo em concursos maiores que a gente começou a entrar. E a partir daí, em 2016, é que foi o concurso mais importante que nós entramos,
que foi o da Ilha Café, que foi a nossa história, começou por aí com os prêmios internacionais. A gente foi o segundo melhor café do Brasil, que era o 25º prêmio deles aqui, e eles fizeram o primeiro International Award. Então pegaram os 9 países e levaram para uma premiação em Nova York, e eu fui receber esse prêmio no prédio da ONU, o que foi para mim uma realização muito grande, uma emoção muito grande. E depois disso a gente continuou repetindo o resultado, que eu acho que isso que é interessante. A gente por mais 3 vezes ficou entre os melhores do Brasil e geralmente sempre entre o campeão ou os melhores do estado de São Paulo. Dá para ver que você é apaixonada pelo que você faz, que você ama produzir café. Eu sou apaixonada pelo café exatamente pela dificuldade, pelos desafios que o café traz. Eles praticamente não nos permite errar em processo nenhum. E são muitos processos. E também porque eu tenho uma equipe muito comprometida, que está comigo há muitos anos, e eles embarcam nos meus sonhos, e só por isso que a gente consegue entregar esse resultado na xícara. Mercado, para quem que você preferencialmente vende? Quem que você mais gosta que consuma o seu café? Hoje a gente tem uma parte do café que a gente vende verde, e a gente também já tem os nossos cafés torrados, que a gente vende aí para o consumidor final. Mas a gente não exporta café. Eu acho que o mercado de cafés especiais é um mercado muito crescente, e eu tenho preferencialmente a vontade de vender meus cafés aqui dentro do Brasil. Eu acho que tem muito mercado, e eu gostaria muito que esse café fosse tomado aqui dentro por pessoas para conhecerem os cafés, e principalmente os cafés de São Paulo. Tem um pouco de bairrismo nisso tudo, né? Muito, muito. Eu gosto muito sempre de falar. A gente tem sempre a bandeira, a gente tem o nosso mastro, onde a gente tem a placa do sítio, e a gente vai intercalando a bandeira do Brasil com a bandeira do estado de São Paulo. Então, dependendo de quem vem, eu boto a do estado de São Paulo, dependendo do Brasil. Mas eu gosto muito sempre de falar que aqui no estado de São Paulo nós fazemos cafés especiais, sim, e muito bons. Daniela, vocês têm aqui dentro da propriedade de vocês um mirante onde dá para contemplar um monumento natural. Isso, é o Gigante Adormecido, que é uma formação de morros, de montanhas, que ele é como se fosse um homem deitado. Então dá para a gente ver a cabeça, testa, olhos, nariz, boca, é perfeito. O queixo, dá para a gente depois mostrar direitinho, acompanhando toda a movimentação. É como se fosse uma pessoa deitada perfeita. Ter esse monumento natural aqui faz a gente refletir sobre conservação ambiental, pensar em ideias para ajudar a natureza? Sem dúvida, eu acho que a sustentabilidade hoje é um tema que a gente não pode deixar de falar, né? A gente precisa trabalhar com isso dentro das propriedades, mesmo porque, como eu te falei, hoje o consumidor ele quer saber de onde vem o produto, como é feito, como é produzido. Então esse é um cuidado gigante que a gente tem aqui. E o Gigante também nos ajuda a nos inspirar para isso. Hoje toda a gente tem uma usina fotovoltaica, toda a energia que a gente consome a gente produz e ainda devolve um pouco para a companhia. A gente também tem a questão de ter trocado os descascadores de cafés por descascadores zero água. Então a gente não tem mais a questão da água residual do café, que era um problema muito, muito sério. E outras medidas também que a gente tem tomado, como o replantio de mata. A gente está na divisa do bioma Mata Atlântica com o Cerrado. Então a gente tem uma infinidade de plantas que a gente pode usar para refazer as matas nativas. E é isso que a gente tem feito na propriedade inteira, onde não temos café plantado. Trabalhando sempre com a natureza, com uma aliada. Trabalhando a favor dela, porque se a gente for lutar contra, vai perder, né? A gente tem que entender que a gente depende, o produtor rural ele depende completamente da natureza. Então, por mais que na produção rural a gente não é um escritório que tem as planilhas e que você decide tudo que você vai fazer. A gente decide até um ponto. Eu posso estar com insumo comprado, adubo comprado, máquina pronta para trabalhar, se não chover eu não posso adubar. Então a gente tem essas questões e aí se você entender isso e trabalhar a favor, todo mundo ganha. Essa cereja aqui, que foi mastigada, comida, se transformou nessa semente aqui, que vai ser torrada, moída e vai para a sua xícara virar o café que você vai tomar de manhã. Aqui é o que a gente chama de pós-colheita, então o café vai chegar da roça, vai entrar por uma moega, que a gente chama, vai passar por um elevador, depois ele vai para uma máquina que chama abanador, do abanador ele vai para o lavador, que vai separar os cafés por peso. No nosso caso, o boia vai direto para a tulha, o cerejo verde vão ser descascados, cada um no seu descascador,
que hoje a gente tem, como eu tinha te contado, o descascador zero água, ou seja, a gente não tem água residual de lavagem do café, o que é uma questão também da sustentabilidade interessante. E aí, do descascamento, eles vão para a tulha. E daqui eles vão para o terreiro para serem secos. Isso, daqui para o terreiro. E aqui eles estão no terreiro, estão secando. Isso, eles saem do lavador, vêm aqui para os terreiros de café e eles vão ficar entre 2 e 5 dias, dependendo se for o cereja descascado ou se for o natural. E dentro desses dias que eles vão ficar por aqui, eles têm que ser revirados várias vezes ao dia, para que eles tenham uma homogeneidade na seca. Quanto tempo eles têm que ficar aqui? Entre 2 e 5 dias, depende do sol, depende do tipo que ele tá, se ele tá com casco ou não. E o pessoal que vem revirar ele, tem que vir de quanto em quanto tempo? Muitas vezes por dia. Muitas vezes por dia é o ideal. E é o ideal também que ele tenha uma camada muito fininha para que ele tenha uma seca homogênea. Aqui eles estão secando também. Isso. Aqui são os nossos secadores, que são a lenha. E a gente tem secadores pequenos, exatamente em função da gente poder fazer lotes menores, por conta de trabalhar com cafés especiais. E uma novidade que a gente instalou o ano passado são as tulhas em cima dos secadores, o que duplicam a nossa capacidade. Então, se acontecer algum problema, alguma questão de previsão de chuva, alguma coisa, a gente consegue recolher os cafés do terreiro e ficar com eles aqui antes de secar. Eles secaram no terreiro, depois secaram na máquina e agora estão descansando. Isso, lá dos secadores eles vêm direto para cá, através de uma passagem, e eles entram nessas tulhas. A gente tem 8 subdivisões aqui dentro, para poder fazer os microlotes dos cafés especiais. Essa madeira é uma madeira específica também, que não dá nenhum tipo de cheiro no café, e o ideal é que eles fiquem aqui por volta de 30 dias para descansar e para que tenha uma seca bem homogênea. E daqui eles vão para qual processo? Daqui eles vão para essa máquina, que é a máquina do benefício, que a gente chama, que a gente pode beneficiar ou não. No nosso caso específico, a gente pode tanto já beneficiar o café, como armazenar e beneficiar só no momento da venda, que é o ideal. O café secou, descansou e agora ele veio para essa máquina aqui. O que vai acontecer com ele? Aqui é a nossa máquina de torra. Essa máquina é uma máquina que tem capacidade para torrar 10 quilos por vez. E aqui a gente pode desenvolver qualquer linha de torra que a gente quiser. Então a gente tem, cada café, na verdade, exige uma linha. O cereja descascado é uma linha de torra, o natural é uma outra linha e os outros cafés que a gente tem também. Então aqui a gente já consegue colocar a linha que a gente quer seguir e ligar o botão. Hoje em dia está mais fácil do que antigamente para trabalhar. Então aqui ele vai ser torrado. E assim, passando por toda essa viagem, o café sai da árvore e chega até a sua vida. E chegamos ao fim de mais um programa. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e tchau, tchau!